Eu tô vendo que tem muita gente inquieta nessa quarentena, que não sabe mais o que fazer, que quer sair pintando as paredes, pintando os móveis, pintando tudo que vai pela frente pra dar uma carinha nova. Eu entendo, eu também sou dessas. Mas antes da gente sair pintando tudo que vai pela frente, é muito importante a gente saber os tipos de tintas pra cada superfície, porque varia muito. E vocês vão ver nesse vídeo aqui. Então, antes de mais nada, eu vou apresentar para vocês os tipos de tintas que a gente vai falar aqui hoje, que é a látex, a vinílica, a esmalte e a epóxi. A primeira da nossa lista é a látex. Ela dilui muito fácil em água, ela tem um acabamento fosco, super fácil de aplicar, seca rápido e não tem cheiro forte. Uma observação para passar para vocês é que essa tinta não é muito resistente. Ela é ideal para ambientes internos, mas mesmo assim você tem que ter cuidado na limpeza, porque qualquer pano úmido ela já sai um pouquinho. Então ela é ideal para superfícies onde não tem contato físico de pessoas, não precisa a gente ficar tendo cuidado. Então já pensou, né, para onde ela vai? Pro teto, onde não tem perigo dela ser manchada. A segunda tinta da nossa listinha é a tinta acrílica. Ela é solúvel em água, impermeável, porque na composição dela, na fórmula dela, existem umas resinas acrílicas. Ela seca rápido, mas o cheiro dela é um pouquinho forte, por isso que você tem que deixar o ambiente mais arejado para amenizar um pouquinho o cheiro forte, por conta dessas resinas acrílicas que existem na composição dela. Ela tem uma boa cobertura, ou seja, para você chegar no seu resultado que você quer, da sua cor, da sua parede, enfim, você tem que passar poucas demãos. Ela também tem uma versão para paredes externas e áreas úmidas, isso também é muito legal. Você também pode estar encontrando a tinta acrílica em 3 tipos de acabamento, que é o fosco, que deixa a parede com um aspecto meio que aveludado e disfarça bem as imperfeições. Tem também o acetinado, que tem um pouquinho de brilho e ele é muito usado, é o acabamento mais usado. Tem também o semibrilho, que é o acabamento mais brilhante, né? Ela, ao contrário do acabamento fosco, ela evidencia muito as imperfeições. Então aí sim você tem que estar com a parede linda, maravilhosa, perfeita, para ela estar brilhando ali. Qualquer luz que bater vai realçar muito as imperfeições, então como eu falei, você tem que estar com a parede linda, maravilhosa. Ainda falando de tinta acrílica, existe também a tinta lavável, que ela é solúvel em água, é muito fácil de aplicar, tem pouco cheiro e ela é mais que impermeável, porque ela repele os líquidos e não mancha fácil. Sendo uma ótima opção para quartos de criança, ambientes que tem pets, espaços onde tem um grande fluxo de pessoas, como corredores, e o acabamento dela é meio que fosco. Agora eu vou falar sobre um tipo de tinta que é a cara da minha mãe. Ela ama esse tipo de tinta porque essa tinta é a tinta esmalte, né? E ela é ótima para superfícies de madeira e ferro. Ela não é adequada para paredes. Ela é diferente das outras por isso. No mercado você vai encontrar 2 tipos de tinta esmalte. A dissolvente, que você vai precisar diluir em água rasa. Ela tem um cheiro muito forte, mas ela é muito resistente, perfeita para ficar exposto a sol, chuva, perfeito para áreas externas. Mas lembre-se, não é parede, tá? A gente tá falando de ferro e madeira. E tem também a tinta esmalte à base d'água, onde o cheiro dela não é tão forte e ela é indicada para áreas internas. Essa sim é a cara da minha mãe. Ela sempre tem um baldinho dessa tinta, pintando as portas, pintando as cadeiras, pintando tudo. Ela ama essa tinta de verdade. E tanto a tinta esmalte à base d'água quanto a base de solvente, eles vão ter sempre um acabamento meio que brilhoso. E ela é bem mais resistente, é um tipo de tinta bem mais resistente à limpeza do que os acrílicos e o látex. E por último, vamos falar sobre a tinta epóxi, que é super polêmica, mas ela, mais do que as outras que eu já falei aqui nesse vídeo, ela é muito mais resistente e durável. Ela aguenta bem a umidade e aguenta até pessoas circulando em cima dela, ou seja, ela pode ser aplicada também no piso. Ah, mas ela precisa ser diluída em solventes sintéticos e específicos para esse tipo de tinta. É importante ficar atento a isso. E também vocês têm que ter muito cuidado se você for usar em azulejo. Aí vem o lance da polêmica, que muita gente diz, mas ela não é resistente? Mas ela não é durável? Sim, ela é, mas o azulejo, como todo mundo sabe, é uma superfície sem atrito. Ela é muito lisa
E a tinta, ela precisa aderir em alguma coisa, então ela é sim usável em azulejo, mas você precisa ter esse cuidado de manutenção, de não usar dentro do box, porque sim, ela já não é tão resistente em azulejos. E aí se você colocar dentro do box, esse nível de resistência cai ainda mais. Ah, e sobre o acabamento dela, né? Antes que eu vá embora, sem falar do acabamento da tinta epóxi. Você pode encontrar o acabamento fosco nos tons mais claros, mas em tons escuros você só vai encontrar ela com um pouquinho de brilho, sim. E aí, gostaram de saber um pouquinho mais sobre os tipos de tintas que você pode usar em nossa casa? Agora você já tem um norte, já tem uma diretriz, já sabe onde usar cada coisa, e eu acho que agora clareou um pouquinho a sua mente. Deixem aqui algumas sugestões aqui nos comentários que eu vou adorar ler, eu adoro ficar lendo, comentando, vendo as ideias que vocês estão pensando do lado daí. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau! Você também pode estar encontrando